Olá, meus amigos, sejam muitíssimos bem-vindos ao Odonto Branding, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, destaque-se da concorrência na odontologia, onde nós vamos falar como que você pode aprender a se destacar da sua concorrência, destacar dessa quantidade gigantesca de dentistas que a gente tem na sua cidade, em todas as cidades, está impossível e cada vez chegando mais gente, mas não se desespere que eu vou te mostrar um jeito e uma forma bem clara e precisa para que você consiga se destacar na multidão, se destacar de forma ética, destacar do jeito certo, daquele jeito que funciona, que eu tenho certeza que você que é um dentista do bem, você que é um dentista que gosta do marketing honesto, junto comigo, você vai conseguir aplicar tudo isso aqui com muita facilidade no seu consultório. Mas antes de entrar direto no conteúdo dessa live de hoje aqui, eu quero falar por que eu fiz essa live sobre esse tema. E é o seguinte, eu recebi uma mensagem de um doutor chamado Dr. Henrique, de Salvador, na Bahia, e ele fez a seguinte colocação para mim. Ele falou assim: Weder, eu sou dentista há muito tempo, mas eu tô ficando com bastante receio, eu tô ficando com medo da concorrência. Por quê? Porque eu não tô conseguindo levar dinheiro para casa. E, obviamente, isso me comoveu, porque eu, como dentista, eu não gosto de ver os meus colegas passando por dificuldades, principalmente quando eu sei que eu posso ajudá-los com o conhecimento que a gente desenvolveu ao longo do tempo. Então, nós vamos especificamente, por causa desse motivo, abordar com bastante seriedade, com bastante profundidade, um conteúdo que eu sei que ao término dele você vai conseguir aplicar muita coisa boa. E o que a gente vai ver aqui nessa nossa live de hoje? Onde está a concorrência? Nós vamos discutir bem sobre o que é essa concorrência, onde que ela se encontra, o que é ela afinal, é só o dentista do lado? Calma aí que a gente chega lá. Percepção do cliente, nós vamos falar um pouco sobre como que o cliente te vê ou como que o cliente vê a concorrência, como que ele vê o mercado odontológico. Isso é fundamental para a gente saber como se posicionar para aquele nosso cliente, para aquele potencial cliente que a gente quer atrair para o nosso consultório. Depois nós vamos trabalhar também um pouco de aplicação de gatilhos mentais na odontologia. Você vai entender junto comigo como que um gatilho mental pode fazer com que o seu paciente te entenda com muito mais rapidez, da forma correta, e não fique com dúvidas sobre o planejamento ou sobre o que você está apresentando para ele naquele dado momento, certo? E por fim, o que fazer depois disso, que é o seu próximo passo. Com esse conteúdo inteiro aqui, o que você vai fazer com isso? Vamos chegar lá passo a passo. Primeiro, onde está a concorrência? E para te explicar um pouco sobre concorrência, eu me servi de ajuda do nosso querido professor Michael Porter. Não coloquei o nome dele aqui não, mas ele está aqui. Michael Porter é um dos grandes gênios do marketing, autor de livro. Deixa eu ver se tem um livro dele aqui perto de mim, na minha biblioteca. Não tem aqui não, mas enfim, pode ficar frio que esse cara é muito bom. E um dos trabalhos mais tradicionais dele, ele mostra sobre o posicionamento estratégico de mercado. E eu quero explicar isso aqui para você de uma forma bem simples, aplicada à odontologia, aplicado ao teu consultório odontológico. Olha só, aqui em cima você tem o que seria as vantagens estratégicas de cada negócio especificamente, e aqui você tem o que seria o alvo, o que você está querendo atingir. E basicamente nós temos, segundo Porter, 3 tipos de posicionamento de mercado. Que seria o posicionamento de liderança em custo, um posicionamento de diferenciação e um posicionamento de foco. Então vamos entender o que é isso para que você saiba onde você se encontra aqui nessa classificação. Basicamente, liderança em custo, ó, você está numa posição de baixo custo e é a concorrência mais acirrada. Quem que está aqui? As franquias estão aqui, as clínicas populares, as clínicas de baixo custo, que faz o possível para conseguir reduzir ao máximo o custo de operação dela, para poder oferecer um preço menor para o seu cliente. Isso é um posicionamento da empresa, né, do consultório, do dentista, do profissional. Um segundo posicionamento é o posicionamento de diferenciação. E aí vem uma coisa que confunde muita gente. Presta muita atenção, modo aula aqui comigo, que você vai entender bem sobre isso aqui. A diferenciação é quando você coloca no teu consultório ou na tua clínica atributos que vão além do que estão lá na base das franquias, na base da clínica popular. Então, um atendimento diferenciado, voltado a dar principalmente atenção. E atenção no que eu vou falar, atenção a serviços.
não é a produtos. Muitas pessoas pensam, ah não, eu trabalho com implante, eu sou diferenciado, eu sou especialista em implante, eu sou diferenciado, eu sou especialista em harmonização orofacial, eu sou diferenciado, sou especialista em endo, eu sou diferenciado. E de fato, não é sobre esse tipo de especialização que te coloca aqui. Você pode muito bem ser um especialista em implante e estar atendendo numa clínica popular a baixo custo, sim ou não? Você pode muito bem fazer canal e estar trabalhando num canal a baixo custo. Então, a forma que te coloca, o que te coloca na diferenciação é a forma como você presta o serviço ao seu cliente e não a sua formação como profissional. Essa é muito importante fazer essa diferenciação. E por fim, nós temos o mercado de foco. E o que seria o mercado de foco? É quando um dentista, ele não só se especializa, mas é como se ele ultra especializasse. É como se ele falasse assim, ó, não, a partir de agora eu só faço harmonização facial. Por mais que a harmonização facial seja uma especialidade hoje reconhecida pelo CFO, veja que não há uma confluência entre especialidade e ser um mercado de foco. Pode ser uma coincidência que o cara que trabalha com harmonização orofacial seja também uma pessoa especialista em harmonização orofacial, mas isso não é uma necessidade básica. O foco quer dizer o que eu faço. Para deixar um exemplo ainda mais fácil, tem um colega meu que eu adoro ele, se você tá no Instagram, você deve seguir esse cara chamado Sérgio Saraiva. É um dentista, já foi meu aluno e é dentista da minha esposa, fez uns dentes para ela lindaços de Sobral, no Ceará. Sérgio, um grande abraço, gosto muito de você. E ele é um cara especificamente que se caracteriza aqui. É um dentista que você deveria seguir se você gosta da parte estética, porque ele foca especificamente em estética. Por mais que na clínica dele, que eu já visitei, tem também outros serviços lá, tem outras pessoas trabalhando, inclusive a esposa dele trabalha lá, a esposa dele é ortodontista, doutora Valderez, excelente ortodontista também. Mas ele especificamente focou na parte estética dental. Então veja que não é estética de harmonização orofacial, não é estética de outra coisa, é estética dental. E aí ele vai lá e ele é reconhecido pelo mercado inteiro como a pessoa que resolve as situações assim. Qual que é a diferença do mercado de diferenciação para o mercado de foco? É a ultra atitude, a ultra especialização, o foco realmente em uma coisa só. O mercado de diferenciação, onde está a maioria dos colegas dentistas, precisa tomar um cuidado muito grande para não ficar muito parecido com o de liderança em custo. Porque o que acontece é que isso aqui é uma hierarquia, ó. O foco é o que está na frente, entre aspas, tá? O que vem primeiro é o super nicho, a diferenciação é o nicho, e o mercado de liderança em custo, ele fica tentando encostar aqui na diferenciação. O liderança em custo, a clínica popular, ela não consegue concorrer com o Sérgio Saraiva. Ela não consegue fazer o que ele faz. Ela não tem como, porque ela não consegue, a liderança em custo, usar valo para fazer a sua polimerização. Ela não consegue utilizar siliconas de alto nível, ela não consegue usar scanners intraorais para fazer as suas moldagens, as suas impressões. Então, veja que existe um gap muito gigante. Mas a liderança em custo, hoje ela tenta parecer com o mercado de diferenciação, fazendo o quê? Deixando uma recepção mais bonitinha, deixando o pessoal uniformizadinho, tentando padronizar o máximo possível, porque ela tende a parecer com a diferenciação. Qual que é a minha sugestão se você está na diferenciação? Que você foque no serviço, foque principalmente no relacionamento com o seu cliente. E aí, assim, eu tenho mais aulas sobre isso, você pode olhar no meu canal do YouTube, você pode olhar no meu website, você pode olhar no meu canal do IGTV do Instagram, você vai encontrar muita coisa que vai te ajudar aqui, e não é o objetivo se aprofundar nessa parte aqui, mas você encontra esses materiais lá. Eu quero te passar aqui um panorama sobre como as coisas funcionam do ponto de vista mercadológico. E é muito importante ter esse conhecimento também. Agora tem um outro que é também muito importante. Isso aqui, inclusive, é algo que, se você não sabe disso ainda, isso vai explodir sua cabeça, porque realmente é fantástico. Que é o seguinte, ó, onde que está a concorrência interna? E você sabe o que é concorrência interna? Concorrência interna é a concorrência que você faz
com você mesmo. A concorrência que você faz com que o seu paciente, de acordo com como você se posicione, vá embora da sua sala. O paciente vem, conversa com você, gosta de você, você explica tudinho, o paciente foi embora e fez com um colega da esquina. Provavelmente você cometeu uma falha muito comum em vários dentistas e que eu trabalho muito para consertar isso aqui. Esse gráfico aqui, ele explica muito bem como que é o posicionamento entre produtos e serviços. E basicamente, o que é um produto? Produto é uma coisa, produto é uma caneta, aqui ó, fio dental. Isso aqui é um produto. E o que é um serviço? Serviço é o que a gente constrói na boca do paciente, é a prestação do serviço. E aí, o que esse gráfico mostra pra gente aqui nessa barra aqui, ó, vermelha, é a linha de quanto mais ela está à direita do gráfico aqui, ó, mais é fácil avaliar e comparar. Quem é mais fácil avaliar e comparar? O cliente, o paciente. O paciente tem muito mais facilidade de avaliar e comparar você quando você se posiciona no final da linha de produtos. E segura que agora isso aqui vai fazer muito sentido, vai dar muita clareza para você. Quando você se posiciona na área de serviços, acontece o contrário, ó. É difícil para o cliente ou para o paciente avaliar e comparar. Comparar o quê? Comparar você com a concorrência. Ou seja, só pelo que você está vendo aqui, quanto mais você descola ou desloca a sua prestação de serviço, a sua odontologia para a esquerda aqui do nosso vídeo, muito mais você gera percepção de valor e uma tendência do cliente fechar com você. Para te dar um exemplo aqui, ó, toda essa parte direita da régua aqui de decisão, do comparação do cliente, toda essa parte direita, ó, é fortemente influenciada pelo preço de mercado. Como que eu te explico isso? Toda vez que é para a esquerda, é fortemente influenciado pela experiência do cliente e pelo resultado que você gera para ele. Quer uma prova disso? Vamos entender. Produto, fio dental. Esse é um fio dental da Oral-B e ele tem um modelo. É um modelo que eu encontro no supermercado, eu encontro na farmácia, eu encontro em qualquer lugar. Se numa dada farmácia ele custa R$10 e essa farmácia está aqui, ó, do outro lado da rua, está na minha frente, custa R$10. E aí tem um supermercado aqui do lado que vende o mesmo fio dental a R$6. A mesma marca, o mesmo produto. Se eu, Weder, sei que ele custa R$10 na farmácia da esquina e R$6 no supermercado da esquina, a minha opção lógica é ir até o mercado e comprar por R$6, porque afinal de contas eu não estou rasgando dinheiro, ok? A mesma lógica vale para um tratamento odontológico. Toda vez que você, como dentista, vai pegar um paciente, por exemplo, de implantodontia e ele precisa reabilitar, ele precisa fazer um dente. Aí você fala para ele, ah não, sua solução é implante, eu vou fazer um implante. O que você está fazendo? Você está trazendo para um produto, porque implante é produto. Você está esquecendo e deixando totalmente de lado a experiência, o serviço da implantodontia, a prestação de serviço associada àquele tratamento. Qual que vai ser a consequência natural no cérebro do seu paciente? Ele começa a comparar que o que ele precisa não é de você, ele precisa de implante. Então, se eu faço implante e o Dr. Pedro faz implante, o Dr. Henrique de Salvador faz implante, o que eu vou no mais barato, porque afinal de contas, o Dr. Weder, que foi um cara que eu gostei, falou para mim que a minha solução é implante. Ou seja, a solução não é a prestação de serviço com o Weder, a solução é um implante. E isso acontece muitas vezes com aparelho ortodôntico, isso acontece com prótese, com reabilitação oral. Já vi muita gente usando aquela máxima que vai usar dente importado, que vai usar porcelana importado, que vai usar resina de qualidade Y ou resina de um jeito ou de outro. O que você fala para o paciente quando você fala isso? Você está deslocando para uma área que é fácil de avaliar e comparar. Basicamente, se eu chegasse para você chegasse para mim como cliente e falasse, Weder, eu preciso de um carro que me leve de São Paulo a Brasília. Eu preciso de um carro que me leve de São Paulo a Brasília. Eu preciso alugar esse carro. E eu vou falar para você, ó, a única coisa que você precisa é de um carro comum. Você precisa de um, sei lá, um Celta.
Você precisa de um Celta. Ok, aí você tem o Celta para alugar numa concessionária A ou numa B. Um está custando R$100 e o outro está custando 80. Qual que você vai? Você vai na de 80, obviamente. Agora, quando você leva para a prestação de serviço, você desloca a percepção do paciente para que o produto passe a ser irrelevante e o que passa a ser relevante é a sua prestação de serviço. Como que eu te exemplifico isso? Simples, eu vou no ápice do exemplo. O Pedro, Pessoa Pedro acabou de ser diagnosticada com um tumor no cérebro. Foi lá, pegou um diagnóstico, tô com um tumor no cérebro, precisa fazer uma cirurgia. Ele vai no neurocirurgião mais barato ou ele vai procurar o melhor? Por quê? Vai deslocar para cá, ó. Difícil de avaliar. Será que ele consegue comparar? Será que ele vai no cirurgião A, B, C, D e ver qual cobra mais barato para fazer? Não. Por quê? Porque cirurgia no cérebro não está zero associado à percepção de produto. É puramente serviço. E aí fica irrelevante a comparação. Então, na odontologia, nós temos poucos exemplos como esse, onde não tem nenhum objeto atrelado, nenhum produto atrelado ao tratamento, mas a ideia é que você não ofereça para o seu paciente como solução o implante ou o aparelho, mas sim a reabilitação oral, a reconstrução do sistema mastigatório dele, o reposicionamento mastigatório, a arquitetura do sorriso. Olha o tanto que é muito mais prestação de serviço. A arquitetura do sorriso é muito mais prestação de serviço do que faceta de porcelana. Aí você começa a entender por que é mais fácil fechar alguns tratamentos. Você começa a entender por que o Dr. Henrique está com dificuldade lá na Bahia de fechar caso, está com medo da concorrência. Fez sentido isso para você? Então vamos avançar um pouquinho nesse conhecimento. Eu quero trazer para você ainda, na percepção do cliente, um autor que eu sou apaixonado por esse cara, chama Daniel Kahneman. Ele inclusive é Nobel, ele ganhou um prêmio Nobel de Economia por causa de um trabalho que depois deu origem a esse livro aqui, que chama Thinking Fast and Slow. Ou seja, são duas formas de pensar. E o que ele traz, a partir de vários estudos que ele fez, foi a descoberta de que as pessoas, e foram vários estudos repetidos em várias universidades, não só nos Estados Unidos, mas na Inglaterra, na Índia, em vários países diferentes. O mesmo estudo foi repetido com os mesmos resultados ou resultados extremamente semelhantes. E ele basicamente classifica o nosso sistema de decisão, e aí agora eu estou falando do cliente, mas também serve para a gente, nosso mesmo sistema de decisão, em sistema 1 e sistema 2. Isso é ele que chama disso, e funciona assim. O sistema 1 é o sistema intuitivo, é o sistema instintivo. E onde que ele está? Ele está no córtex, ou aliás, no córtex não, no centro do cérebro aqui, ó, bem no interior. É a parte inconsciente que está pensando o tempo todo, projetando informações, associando um monte de coisa, e ele é fast, ele é rápido, ele toma decisões de forma muito rápida. Então, segundo o próprio autor, o sistema 1, ele é responsável por 95% das nossas decisões. Olha o tanto que isso é sério. 95% das nossas decisões, e ele é inconsciente, rápido, ele é associativo e ele é piloto automático. E aí entra mais alguns gatilhos que eu vou comentar com você, que são os gatilhos mentais. Inclusive, o Daniel Kahneman, ele é um dos caras que trouxe, cunhou esse termo gatilho mental, que hoje é muito falado, não só no Brasil, no mundo inteiro se fala disso, e eu vou trazer alguns exemplos aqui para você. Em comparação com o nosso sistema 1, a gente tem o nosso sistema 2. Nosso sistema 2, ele é basicamente o nosso neocórtex, a parte mais exterior do nosso cérebro. E o que que ela faz? Ela pensa de forma racional. Por exemplo, vou fazer um teste com você. Se você agora concentra em mim e responde a pergunta que eu vou fazer. 2 mais 2 é? Provavelmente você já respondeu, já sabe a resposta. Agora vamos para a segunda situação. 87 dividido por 14 é? Provavelmente passou o tempo e você não conseguiu responder. Por quê? O seu sistema 1,
ele é intuitivo, rápido, ele é associativo. E ele já aprendeu que 2 mais 2 é 4 desde que você é moleque, desde que você é criança. Se você vê 2 mais 2 igual e tiver um espaço vazio, seu cérebro já pensa 4, coloca ali automaticamente. Você não precisa pensar sobre isso. Da mesma forma como você não precisa pensar para andar, você não precisa pensar para fazer tarefas rotineiras, você não precisa pensar para falar a sua língua nativa. Por quê? Porque é automático para você, você já aprendeu e já internalizou. Ou seja, essa resposta do sistema 1 é uma resposta automatizada. E guarda essa informação porque ela tem tudo a ver com odontologia, tem tudo a ver com marketing odontológico e tem tudo a ver com o nosso tema da aula de hoje. Olha só, o sistema 2, por outro lado, ele é um sistema que ele exige esforço para acontecer. Lembra que eu fiz a conta aqui com você? Quanto que é 87 dividido por 14? Você fica assim, peraí, eu tenho que parar para pensar. Me dá o papel, me dá a caneta. Não sou bom de conta, não lembro mais. Por quê? Porque você tem que trabalhar o sistema 2, o sistema racional. Só que ele também é lento, e ele é lógico, e ele é preguiçoso, ou seja, ele não gosta de tomar decisões. E por isso que o sistema 1 domina. E ele é, por último, a última característica dele, ele é indecisivo. Então, assim, toda vez que fica muito no racional, você fica pensando, opção 1 ou opção 2? Inclusive, existe uma área específica do marketing que se chama heurística das decisões. E ela fala, das suas bases é, quanto mais opções você dá para uma pessoa se decidir, mais difícil é a tomada de decisão dela. E a lógica é, quanto mais opções ela tem, mais força o sistema racional dela, e aí ela precisa pensar vantagens e desvantagens em um e outro, e ela acaba fazendo o quê? Não decidindo, postergando. Guarda essa informação que eu falei, que eu mostrei aqui, que é muito massa para a gente associar com o que nós vamos falar. Como é que eu faço então, Éder? Como é que eu faço para fazer o meu cliente trabalhar ele aqui, ó, no sistema 1, no sistema que é intuitivo, que é fácil, que é o sistema que realmente toma a decisão? Acredite, todas as suas decisões, a grande maioria delas, imensa maioria delas são tomadas aqui. O que o seu sistema 2 faz é simplesmente encontrar lógica que justifique a sua decisão. Você começa a falar, não, mas eu fui de avião porque é mais rápido. Ah, não, porque, poxa, ficar tanto tempo de ônibus não rola. Ah, não, porque eu não quero dirigir uma distância tão longa. Ah, não, porque você começa a colocar vários porquês. Quem tomou a decisão foi o seu sistema 1, seu sistema intuitivo. Mas quem justifica ela para fora é o seu sistema 2. Isso acontece também dentro do consultório, eu vou te explicar como. Vamos lá. Uma coisa que eu gosto muito de utilizar e recomendo muito que meus alunos utilizem são os gatilhos mentais na odontologia. Como eu mostrei, Daniel Kahneman foi o cara que introduziu os gatilhos mentais no marketing de uma forma mais explicada, mais profunda, mas em odontologia nós precisamos de uma certa adaptação, nós precisamos de uma certa correlação ideal, porque a odontologia ela deve ser colocada como prestação de serviço e não como produtos, como eu mesmo mostrei para você alguns slides atrás. E um gatilho que eu gosto muito é o gatilho da história. O gatilho da história, ele ajuda a prender as pessoas. O gatilho da história, ele dá uma coisa muito boa, que é uma liberdade, uma abertura para você se conectar com seu cliente. Eu, por exemplo, no início desse vídeo, eu não foi por acaso, eu contei a história do Henrique. A história do Henrique é uma história verídica, ela é verdadeira. E quando eu conto a história do Henrique, quem se conecta com uma situação parecida, uma pessoa que olha e fala, uau, isso pode acontecer comigo, uau, isso realmente pode ter acontecido com ele ou com pessoas ou que tem uma preocupação com a classe, as pessoas param para dar atenção. Desde criança é assim. Quem é pai sabe, os filhos adoram histórias. Se você quiser se conectar com seu filho, para e conta uma história para ele. Você vai perceber que ele pode estar fazendo o que ele estiver fazendo, que ele vai parar para olhar para você. Inclusive, no meu caso, eu tenho 3 filhos e eu sempre gostei, na minha primeira filha eu gostava muito de ler para ela, ler as historinhas, comprava o livrinho, só que depois eu comecei a perceber que era mais divertido
contar a história inventada. Então, tanto para ele quanto para os meus outros 2 filhos, eu sempre dei a oportunidade de escolher, você prefere história inventada ou história de livro? E quase sempre eles preferiam a história inventada. Não, hoje história inventada. Então a gente inventava uma história na hora sobre acontecimentos do dia a dia, coisa que estava acontecendo ali entre nós, entre família. Sei lá, simulava que a minha filha era uma gatinha e todo mundo era uma família de gatinhos e a coisa ficava muito divertida. E isso dá muita associação. Então, quando eu falo gatilho da história na odontologia, você, ao utilizar o gatilho da história com seu paciente, você abre uma janela de conexão com ele que é extremamente poderosa. E eu vou te dar um exemplo de como eu faço isso. Bom, eu sou especialista em implante e em ortodontia. E eu fiz primeiro a especialização em ortodontia. Apesar de que eu trabalhava com implante antes de ser especialista. E a razão por isso foi simples. Desde a minha graduação, eu fiz o curso noturno da Unesp de Araçatuba, e desde a minha graduação eu tive muito contato com os meus professores, e uma especificamente, ele dava cursos de implante, dava curso de periodontia, e eu que conhecia muita gente na faculdade, já trabalhava, desde a época da faculdade eu já trabalhava, eu montei junto com ele uma turma de atualização. Naquela época podia, hoje não pode, não faça um julgamento de algo, porque naquela época era totalmente diferente, aquilo era normal, era comum e não tinha problemas com isso. Então a gente fazia num centro, não era mal feito, era num centro mesmo, num centro de cursos, era todo sábado durante 10 meses, aula teórica, aula prática, aula de manequim, e esse acompanhamento se deu por um bom tempo e eu aprendi muito sobre implantodontia lá. Só que quando eu fui para a minha clínica, eu tinha uma colega que era ortodontista que começou a fazer parte do corpo clínico. Só que essa colega, ela precisou mudar, ela se casou, mudou para outra cidade, mas ela falou, Éder, eu vou continuar vindo aí, sem problemas, tá tudo bem. Mas era bem longe, eu achei que naquela época não ia dar tão certo. E de fato, não deu tão certo. Ela começou a faltar algumas vezes, começou a ter dificuldade. E os pacientes dela, que eram pacientes da clínica, começaram a ficar menos bem assistidos. E esse foi o motivo pelo qual eu, o Éder, decidi entrar na especialização de ortodontia. Na verdade, eu comecei a socorrer aqueles pacientes, entre aspas, quando soltava um bracket, quando o fio machucava, alguma coisa nesse sentido, eu ia lá e removia, cortava alguma coisa para ela chegar, e eu comecei a gostar e ver lógica naquilo ali. E eu comecei, e foi esse o motivo pelo qual eu fui fazer ortodontia depois. Eu decidi, falei, poxa, eu vou fazer ortodontia em cima disso aí. Então, toda vez que eu pegava um cliente de ortodontia, quando eu começava a conversar com ele, eu explicava a história. Por que eu sou ortodontista? Você já imaginou que pode ser muito importante para o seu cliente saber por que você faz o que você faz? Será que não é legal saber por que você faz o que você faz? Eu acho que é bem legal. E toda vez que você consegue mostrar para uma pessoa por que você faz o que você faz, a pessoa se conecta com você, ela abre para você e ela fica mais receptiva a te ouvir. Ela fica mais receptiva a confiar em você, porque tudo que você sabe, a procedência ou por que aquilo acontece, gera mais familiaridade, gera mais conexão. E lembra que eu mostrei aqui para você que as decisões são tomadas aqui de forma intuitiva? O que acontece é que quando você joga o gatilho mental, o seu cérebro intuitivo, ele aprendeu por associação, olha aqui, ó, por associação e por automação, a tomar decisões muito rápidas, por associação. Toda vez que ele não encontra uma associação ou quando ele não encontra uma automação de resposta, ele tem que acionar o sistema 2, ele começa a pensar e isso torna a decisão do seu cliente muito mais difícil. Uau! Estamos numa aula de marketing bem avançada aqui, espero que você esteja conseguindo me acompanhar e esteja gostando do que eu estou falando aqui, porque está bem avançado mesmo. Mas enfim, esse é o gatilho da história. A mesma coisa eu também comentava com os pacientes de implantodontia. Eu também tinha uma história de por que eu fazia implantes. E a minha história para implantes era porque eu queria melhorar a qualidade do meu trabalho de reabilitação oral. Eu trabalhava com reabilitação oral, então associava aos implantes a parte ortodôntica.
E isso para mim funcionava muito bem. A gente estava numa época onde, para mim, na minha curva de aprendizado, a gente começou a ancorar a movimentação ortodôntica em implantes. Na época, inclusive, que começou a aparecer de forma mais intensa as ancoragens com mini implantes. Mas de repente você ter já um implante ósseo integrado, você podia movimentar um dente com mais facilidade. Enfim, estou te contando uma parte da minha história sobre a parte clínica da odontologia para te mostrar como é que eu fazia para conectar com os meus pacientes. E por razões como essa, gatilho da história, um gatilho mental, que é uma coisa, veja que é verdadeira, é ética, é uma forma de conectar com o paciente, eu conseguia fechar uma quantidade gigantesca de casos, simplesmente porque eu contava uma história verdadeira sobre o porquê eu fazia o que eu fazia. E não ficava comercial. Porque aí, assim, o Dr. Weder, poxa, o Dr. Weder é tão interessante, e aí o paciente simplesmente decidia fazer o trabalho comigo, mesmo eu cobrando um pouco acima da média. E ele não sabe conscientemente por quê, mas quem tomou a decisão? Sistema 1, sistema inconsciente. Um outro gatilho que você pode trabalhar é o gatilho da autoridade. E esse é um gatilho que na odontologia eu preciso tomar cuidado na hora de explicar. Na verdade, você precisa tomar cuidado para me entender como eu vou te explicar ele, para você não confundir e não parecer soberbo. Veja que a autoridade não é sinônimo de ser soberbo. A autoridade é sinônimo da pessoa olhar e ver você como uma autoridade naquilo que você está trabalhando. E para isso, o gatilho da autoridade são a demonstração de sinais de autoridade que vão olhar, que o seu paciente vai perceber em você e fazer ele ver em você uma autoridade naquele assunto. Então, por exemplo, na minha clínica, na minha cadeira, todo cliente que senta do meu lado, senta na minha frente, ele tem a oportunidade de ver de forma hierárquica, em uma espécie de triângulo, ele vê em primeiro plano, a primeira coisa que ele vê é o meu diploma de graduação. E não importa, mas para mim era importante. Eu sou graduado pela Unesp e isso para mim era um motivo de orgulho, é um motivo pelo qual eu me admiro. Aliás, eu admiro o que eu fiz, o feito que foi conseguir entrar na universidade pública, que para mim fazia muita diferença. Eu não tinha grana para pagar particular e eu não estou fazendo nenhuma comparação entre público e particular, enfim, nada disso, muito pelo contrário. Tenho ótimos profissionais, ótimos amigos que vêm de universidades particulares. Definitivamente isso não tem nada a ver. Mas faz diferença no campo que eu atuava. E aí eu colocava em primeiro plano, no primeiro triângulo, o meu curso de graduação. E logo na sequência dele, eu colocava os meus 3 títulos de pós-graduação, que era ortodontia, implantodontia e marketing. Então eu colocava os 3 lá, que são títulos de pós-graduação. E logo embaixo eu colocava outros diplomas, outros certificados, que eram certificados de curso de imersões, cursos de extensão, que eu também tinha feito e que eu achava relevante para o meu público-alvo, que era sobre aquele assunto que eu trabalhava, e eu colocava isso lá de forma organizada. Óbvio que eu já tinha mais tempo de cadeira e isso demora um certo tempo. Então, se você é um profissional que já está mais avançado na sua escala, você pode utilizar essa técnica. Se você se formou agora, você pode utilizar ela também, porque é óbvio que ter 5 diplomas é melhor que ter 1, mas ter 1 já é um símbolo de autoridade. É um símbolo, e a gente está falando sobre um gatilho que vai fazer o seu paciente perceber em você autoridade. E lembra o que eu te falei? Quem está decidindo? É o sistema 1, é o sistema intuitivo. E a gente tende a se decidir muito mais por quem tem autoridade. Se você tiver uma pergunta a fazer, por exemplo, recentemente eu vi uma pergunta sobre um derramamento de óleo que aconteceu na costa do Brasil lá. E do lado tinha um cara que era um político e do outro lado tinha um cara que era especialista em petróleo. É um cara que até eu descobri depois ele, muito bacana. A gente tem alguns hobbies em comum. Um deles é a astronomia. Eu sou mega fã de astronomia e ele é muito bom em astronomia. E esse cara foi falar sobre por que aquele petróleo era da onde era e tal. Ele foi explicar as características. Como ele era um cara especializado em petróleo e ele tinha títulos naquela área, ele tinha pós-graduação naquela área, automaticamente ele passou a ser uma autoridade, não só para mim, que estava vendo aquela entrevista, mas sobre todas as pessoas que também estavam lá, inclusive as pessoas que estavam entrevistando aquelas 2 personalidades. De repente, o político simplesmente foi apagado da conversa porque ele não tinha uma autoridade, nós tínhamos uma autoridade do lado. Então essa é uma das formas de você
colocar o sistema de autoridade. Uma outra forma que você pode colocar também, e essa eu utilizei quando eu comecei, foi fazer o seguinte: eu peguei todos os meus certificados, e não importa se eram certificados de cursos de extensão que você fez na graduação, jornada acadêmica, não importa, mas eu xeroquei todos eles e eu coloquei ele montando o meu currículo. Então eu coloquei onde eu me formei, coloquei meus dados, obviamente não CPF, essas coisas assim, coloquei um resumo sobre mim e coloquei vários dos meus congressos que eu tinha participado, alguns artigos que eu tinha publicado, e até que encheu um volume legal, e eu botei na recepção da clínica. Então todos os meus clientes que chegavam, eles tinham assim a oportunidade de ver o meu currículo, e aquilo ali automaticamente fazia com um gatilho de autoridade automático, porque ele sempre é automático, lembra disso, para que o cliente já olhar e falar: uau, o Éder tem bastante, ele se esforça na odontologia, olha só, ele tem bastante título, ele tem bastante curso, esse cara deve ser bom, ele associa automaticamente com isso. Qual outro gatilho que você pode colocar? Gatilho da prova social ou gatilho da aprovação social. E bom, isso você pode utilizar tanto na internet quanto também de forma presencial. Como por exemplo, na internet, vai lá no perfil do Sérgio Saraiva e dá uma confirmada lá. Tem vários cases dele, antes e depois, antes e depois. Como o CFO regulamentou isso e autorizou a publicação de imagens antes e depois, você pode ir lá que você vai ver antes e depois. Aquilo é prova social? É prova social. Agora, Éder, como é que eu faço isso? Eu não tenho esses casos tão bonitões assim, eu não tenho uma câmera daquelas, eu não tenho uma lente macro 100, eu não tenho uma Canon danadona lá que eu posso tirar as fotos, eu não tenho um estúdio fotográfico. Cara, se você ainda não tem, aliás, é um ótimo investimento, uma câmera fotográfica, na minha opinião, é um dos melhores investimentos para se ter no consultório. Se você ainda não tem, você pode fazer o gatilho da prova social com o seu celular. Olha que interessante. Você pode fazer uma coisa, você tira foto com seus clientes? Tira? Ótimo. Então o que você faz? Você vai tirando foto com seus clientes aqui, ó. Coloca aqui, vamos tirar uma foto? Tirou? Sempre com sinal positivo. Tira a foto com seu cliente e começa a imprimir essas fotos. Sabe o que você pode fazer com elas? Você pode juntar no seu consultório, na sua clínica, um cantinho de fotos, onde você coloque fotos dos seus clientes finalizados, sempre com sinais positivos. Não é por acaso que o Facebook, o like é assim, não. Não é por acaso não, porque isso aqui é um sinal de positivo. Se um cliente novo entra na sua sala e ele vê de uma forma, tem que ficar bonito, tá? Não faz isso de uma forma feia, pelo amor de Deus. Faz de uma forma que fique bonito. Um canto, que é o seu canto meio pessoal, se é uma coisa assim muito mais voltada ao seu eu, à sua parte humana, não profissional, e tem ali as fotos dos seus pacientes, muita gente de forma positiva, principalmente todo mundo assim de forma positiva, sorrindo, feliz, demonstrando felicidade. O que aquela pessoa está fazendo? Aprovação social. Que é o exemplo contrário, se você quer, sei lá, alguém faz um convite para você. Vamos em tal lugar e tá você e tá seu amigo, ou seu esposo, sua esposa. E aí você olha para o teu marido, tua esposa, teu amigo, e ele faz assim, Cara, o que é esse sinal? Não preciso explicar mais nada, não vamos que é treta, é furada, tem alguma coisa ali que não vai funcionar bem. Então, essa parte de gatilho de prova social, essa aprovação social, tanto para o positivo quanto para o negativo, ela é muito forte. Por quê? Porque ela conversa com quem? Com o sistema 1, Ela conversa com esse cara aqui, o cara que toma decisão. Ela não conversa com o lógico. Você não precisa explicar, não vamos em tal lugar não, porque pode ser que a gente atrase, a gente vai pegar trânsito, pode ser que chova, porque não faz muito sentido. E por último, o último gatilho que eu vou trabalhar com você é o gatilho da afeição. E o gatilho da afeição, ele é bem explicado pela seguinte forma: as pessoas tendem a comprar produtos ou a aceitar pedidos ou aceitar ofertas de pessoas que elas gostam. E como que eu faço para trabalhar a afeição com o meu paciente? A forma mais recomendada por mim para você trabalhar a afeição são duas coisas. A primeira é não abrir mão do gatilho da história. Não abra mão de contar por que você faz o que você faz. Trabalhe sobre isso, pegue um papel, uma caneta depois desse vídeo, vai lá e pensa bem assim, tira da tua cabeça, poxa, por que eu trabalho nessa área? O que tem aqui que eu posso contar para o meu paciente sobre isso? E conta, você vai ver que vai começar a funcionar mais para você. E o gatilho da afeição, você também ativa ele
uma coisa chamada pergunta de ouro. Eu trabalho isso muito com os meus alunos e isso deve estar dentro da anamnese. Quando você vai fazer a anamnese, você projeta para aquele paciente, perguntando para ele, por exemplo, assim, ó, Dona Maria, é o seguinte, Dona Maria, vamos supor que eu estou trabalhando com a senhora e a gente está finalizando o seu caso hoje, Dona Maria. A senhora está vendo agora seu caso finalizado no espelho. Dá um espelho para Dona Maria. E ela pega o espelho e você pergunta para ela assim, Dona Maria, o que você está vendo para que você tenha certeza que fazer o tratamento comigo foi a melhor decisão que a senhora já tomou? Nesse momento, a Dona Maria vai ter uma sensação de, uau, essa pessoa realmente está interessada em que eu me sinta bem. E ela vai se sentir automaticamente uma afeição por você. É muito automático, porque a pessoa que está conversando com você está provando para você que ela tem interesse legítimo, não no teu dinheiro, mas em que você fique bem. E isso é extremamente ético. Isso é um marketing de honestidade. É aquilo que eu recomendo, é a minha bandeira, é aquilo que eu defendo que todos os dentistas devam saber. Eu digo muito isso e vou repetir agora com você. O marketing odontológico é a cola que une o seu conhecimento científico com a cabeça do cliente. Se você não sabe marketing odontológico, você está deixando o seu cliente sem saber o potencial que você pode fazer por ele. E ele vai embora sem tratar com você ou sem ter as vantagens que você pode trabalhar com ele. Ou seja, aprenda marketing odontológico. E aí a gente está falando tanto de marketing digital quanto marketing presencial. Aqui, o que eu falei aqui tem muito a ver com marketing presencial, mas a mesma filosofia, a mesma história, o mesmo jeito de se trabalhar deve ser trabalhado em Instagram, Face, deve ser trabalhado em YouTube, WhatsApp, Telegram, qualquer mídia social. Se você não está utilizando a mídia social de forma profissional, acredite em mim que você está perdendo, você está ficando para trás e você vai ter um custo muito grande por ter deixado de lado uma ferramenta tão importante quanto as mídias sociais, quanto a internet. Eu quero reforçar com você que lidar de forma profissional com a internet é a cola que pega o teu conhecimento, aquilo que você trabalha tanto para adquirir e leva para a cabeça do paciente de uma forma clara para que o sistema 1 do seu paciente simplesmente decida tratar com você e ele não sabe por quê que ele decidiu, porque não é racional. O sistema racional, ele é extremamente lento, demorado, ele é preguiçoso, ele não gosta de tomar decisão. Quem toma a decisão de verdade é o sistema 1. Então o que você tem que fazer? Conversa com o sistema 1. E para conversar com o sistema 1, você precisa aprender marketing. Porque não adianta falar para o paciente que você vai trabalhar com ele com um implante ósseo integrado e que o implante vai dar para ele um dente novo. Isso tudo é lógica. Você tem que trabalhar a parte que conecta com o paciente como prestação de serviço, exatamente como eu mostrei aqui. E fazendo isso, a concorrência se torna irrelevante para você. E por que a concorrência se torna irrelevante? Porque pouquíssimas pessoas sabem o que eu falei para você. Aliás, muitas pessoas fazem cursos pagos e não aprendem isso que você está aprendendo aqui de graça, que na verdade é só 20% do que eu produzo de conteúdo. Eu tenho essa máxima na Odonto Branding desde que ela começou em 2013, que 20% do conteúdo que a gente produz, a gente distribui de graça. Então, obviamente, se você for no meu canal do YouTube, você vai encontrar centenas de aulas bem avançadas, inclusive muitas delas, e a razão para isso é porque 20% a gente vai deixando, os outros 80% a gente está sempre trabalhando. Nosso departamento de pesquisa e desenvolvimento, nosso P&D, o departamento de pesquisa e desenvolvimento, ele está a todo tempo trabalhando para te ajudar e para ajudar os nossos alunos. Você acaba sendo ajudado de graça aqui também, simplesmente porque me deu atenção. Vamos lá, para você saber mais, olha só, você pode baixar esse guia de postagens gratuitamente no meu site, ou você procura ele no meu Instagram, ou você procura ele na qualquer rede social, você vai encontrar. E se você não encontrar, me manda um direct ou me manda uma mensagem de WhatsApp, minha equipe responde o WhatsApp, eu respondo os meus directs, manda um e-mail, manda sinal de fumaça, manda qualquer coisa que a gente
manda para você esse guia aqui. Eu também recomendo que você faça essa aula, caso você não tenha visto, foi a última aula anterior a essa que eu estou publicando aqui, que é como aumentar a credibilidade do seu consultório, onde eu aprofundo um pouquinho em outros aspectos de gatilhos mentais, em outros aspectos relacionados a relacionamento com o paciente, super indicado. E eu também quero te indicar que você participe do nosso workshop online de internet marketing para dentistas. Esse workshop é muito importante, porque ele mostra como você pode não só atrair, mas fechar talvez até 30 ou mais clientes por mês. Então, para você encontrar isso aqui, basta você abrir os meus e-mails. Eu estou batendo muito nessa tecla. Se você está na minha lista, você se cadastrou no meu site, mas você não abre os meus e-mails, o que vai acontecer é que você vai ser excluído. Isso é só um sistema de limpeza que nos ajuda a entregar melhor para quem realmente quer ver o nosso conteúdo e também porque a gente não vai ficar incomodando quem não quer ver o nosso conteúdo. Se você quer tanto receber os nossos guias, nossas aulas, ser avisado toda vez que eu coloco aulas novas e inclusive participar do nosso workshop, que é realmente bem avançado e que realmente entrega um conteúdo de muito valor, eu recomendo que você abra os seus e-mails, os e-mails que o Éder manda para você, o Éder Carneiro, Odonto Branding, abra todos eles que você sempre vai estar super atualizado. Ok? Grande abraço. Lembra que se você gostou dessa aula, compartilha ela, manda para aquele teu colega de faculdade, manda para o teu colega de curso de especialização, manda para o teu grupo de mestrado, espalha isso pela internet, porque são conhecimentos que não só ajudam dentistas isoladamente, pessoas que você gosta, mas ajudam principalmente o seu paciente, que começa a ter mais cuidado, começa a ser mais cuidado, começa a ter a condição de ter um sistema de saúde muito mais voltado para ele do que simplesmente sair por ali e as coisas ficarem ruins para ele e ele só voltar depois que sentiu dor. Se você quer participar dessa corrente do bem, dessa comunidade, vai lá, compartilha esse conteúdo. Valeu? Grande abraço e a gente se vê.